Olá minha gente, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que assusta muitas pessoas e alguns inclusive chegam até a dizer que ele se torna assustador porque é uma estratégia dos cristãos conservadores e de outros conservadores que mesmo não sendo cristãos, mas são conservadores. Eu vou falar sobre a ideologia de gênero, porque inclusive existe um pensamento que é um pensamento progressista, né, que é assim que são chamados aqueles que são contra o conservadorismo, que eles afirmam que essa ideologia, né, esse esse conjunto de ideias, vamos dizer assim, é uma coisa que nós inventamos, que só existe na nossa cabeça, como disse um certo rapaz aí do YouTube, e que a gente está só espalhando um monte de mentiras. E hoje eu quero explicar o que é essa ideologia de gênero. Vai ser uma coisa muito breve. E eu quero começar primeiramente trazendo duas definições para poder definir o que é ideologia de gênero. A primeira definição que eu quero dar, eu quero primeiramente responder uma pergunta: o que é uma ideologia? E aqui eu não recorri à origem etimológica dessa palavra, né? Já para evitar complicações, mas eu se utilizei de dois dicionários de língua portuguesa. E um deles definiu da seguinte forma: primeiro, né, conjunto de ideias gerais que constituem uma doutrina, maneira de pensar que caracteriza um indivíduo ou um grupo de pessoas. Explorando esse significado aqui, o que é que, digamos assim, a gente pode relacionar isso com ideologia de gênero? Que é um conjunto de ideias que é formada por, que é apregoada, vamos dizer assim, pelo grupo LGBT e feminista sobre gênero, sobre sexualidade, que inclusive a, a mais famosa, a mais conhecida ideia é a de que gênero masculino e feminino são construções sociais e que o ser humano não é homem nem mulher. Ele, na verdade, torna-se. Não é verdade? Bom, isso aqui foi apenas uma pequena definição do que é ideologia e trazendo uma breve contextualização. Eu ainda não defini o que é ideologia de gênero, né, o conceito. Aí o outro dicionário que eu consultei para trazer essa definição, e não se preocupem vocês aí que querem saber que dicionário foi esse, eu vou deixar no final as referências para vocês pesquisarem e também quem é esse rapaz do YouTube que eu tô assim querendo, digamos, de certa forma, explicar direitinho o que é essa ideologia para que ele entenda que o que a gente está dizendo na verdade não é mito nem desinformação. É de certa forma um entendimento que nós temos, mas não necessariamente baseado numa mentira. Aí o segundo significado diz o quê? Conjunto de ideias e convicções próprias de uma época, uma sociedade, uma classe. Ou seja, um conjunto de ideias sobre determinado grupo social, cultura, etc. Aí agora aqui, no caso da ideologia de gênero, seria todo um conjunto de ideias sobre gênero defendidas por um grupo de movimentos sociais, que neste caso são quem? A comunidade LGBT, o movimento feminista e os apoiadores do comunismo. Que inclusive em outros vídeos, quando eu quiser também explicar essa questão de muitos afirmarem que ideologia de gênero é uma ideologia marxista, eu vou trazer algumas citações do livro Manifesto Comunista, que com certeza
tem muita relação com muitas ideias feministas e muitas ideias do movimento LGBT e que muitos estão apoiados nela, inclusive a fim de trazer um modelo de sociedade baseado nos paradigmas e nas ideologias humanistas ateístas. Aí, como eu disse aqui, embora sem dúvida os estudos sobre gênero e sexualidade sejam muito vastos, os estudos usados por esse grupo minoritário para desconstruir os pilares da sociedade são os únicos usados pelos pensadores de esquerda para promover uma revolução social a fim de mudar os modelos judaico-cristãos, aquilo que eu já falei da sociedade, para um modelo humanista ateísta. Depois de ter definido o que é uma ideologia, agora vamos para o conceito. O que é de fato a ideologia de gênero? E uma das definições que eu trouxe foi dos escritores Adriel Lemos e Robson Carvalho, que escreveram o livro Ideologia de Gênero. Aí, segundo esses escritores, ideologia de gênero é dizer que ninguém nasce homem ou mulher, ou seja, cada indivíduo constrói sua própria identidade ou seu gênero, como disse, aquilo que eu já tinha falado antes de entrar nessa definição. Ou seja, a nossa biologia, anatomia e etc. não são relevantes para a nossa identidade. O que importa é como você se sente. Se hoje você sente que é uma mulher, você pode ser. Se amanhã você sentir que é um homem, você também pode ser. Se depois você achar que é um elefante, você pode ser. O perigo que faz disso aí é um indivíduo achar que é o Superman, colocar um lençol no pescoço e pular de cima de um prédio. Que isso é um dos perigos, né? Aí, né, você é o que você quer ser, independente de sua constituição biológica, psicológica, etc. Até mesmo esse jovem aqui que eu falei pra vocês, que disse que a gente tá espalhando um monte de mentira, até mesmo ele diz que ele diz assim, né, ele chega a dizer: biologia não é destino, anatomia não é identidade. Isso aqui que eu tô falando não foi eu, foi o rapaz lá do YouTube que eu falei, que disse que a gente tá espalhando um monte de mentira quando fala da ideologia de gênero. E ele também fala o seguinte, esse mesmo rapaz: a ideologia de gênero é uma coisa que só existe na cabeça dos cristãos conservadores. Eu já até falei isso aqui lá no começo. Aí aqui, não estou querendo dizer que isso é verdade, alguma coisa assim do tipo, só estou querendo aqui agora, nessa parte, explicar porque nós chamamos esse conjunto de ideias que estão se propagando de ideologia de gênero. Na verdade, esse conjunto de ideias, estudos e pesquisas sobre gênero apoiados e divulgados pelo movimento esquerdista, embora exista, essa expressão, né, ideologia de gênero, com essa terminologia, né, ideologia, é frequentemente usada nos meios cristãos, visto ser um arcabouço de ideias e pressupostos daqueles que defendem a existência do gênero neutro, ou seja, você é uma folha em branco, você não nasceu homem nem nasce mulher, o que não é o caso dos meios acadêmicos, onde o termo comum e utilizado é teoria ou estudo do gênero. Isso aí quem diz também são os Adriel Lemos e Robson Carvalho. Agora, por que nós então denominamos assim esse conjunto de ideias? Já que foi um nome dado por nós mesmos, né? Nós assim denominamos esse conjunto de ideias porque, como falado no tópico anterior, né, quando eu defini ali o que é ideologia de gênero, um dos significados da palavra ideologia é um conjunto de ideias gerais que constituem uma doutrina. Ou seja, uma vez que esse conjunto de estudos, pensamentos modernos estão trazendo um conjunto de ideias sobre gênero, formando uma doutrina que visa mudar os modelos e paradigmas da sociedade, eles estão promovendo uma ideologia, tal como deixa-se entender aqueles que defendem esse conjunto de ideias, mesmo que eles neguem.
eles podem até negar, né, quando trazem essas ideias. Mas quando você vê na prática como é que está sendo o negócio, você vê que eles, digamos assim, fazem mesmo que não seja de forma não intencionada. Aí esse jovem do YouTube, que quando vocês virem as referências, vocês e procurarem, vocês vão saber quem é. O jovem do YouTube já mencionado, ele chega a dizer que misturamos conceitos básicos, vários pensamentos de autores distintos e jogamos tudo no mesmo pacote, como se todos falassem exatamente a mesma coisa. Entretanto, eles podem até não falar exatamente a mesma coisa, mas têm ideias convergentes para o mesmo propósito. E que ideias são essas? E que propósito é esse, perdão? Destruir a família tradicional, propagar a ideia de gênero neutro, casamento homoafetivo, dentre outras ideias. Ou seja, gente, ainda que eles não utilizem esse termo ideologia de gênero ou coisa assim do tipo, essa ideologia de gênero existe sim. E eles estão propagando, mas não com esse mesmo nome. Isso. Eu não tenho uma situação aqui na mente agora que serviria para comparar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa ideologia é sim uma ideologia perigosa e ela existe sim, certo? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham ficado esclarecidos. E em outros vídeos que eu vou falar sobre esse tema, eu vou mostrar aqui, enquanto o que aquele jovem fala, mostrar que o que aquele jovem diz que é mito, vou mostrar que é verdade e também vou explicar o porquê de nós usarmos esses termos, essas nomenclaturas que nós utilizamos naturalmente e eles insistem em não querer usar. E aqui, pessoal, são as referências que para vocês poderem pesquisar, para vocês tirarem suas próprias conclusões. E eu espero que vocês tenham entendido o que nós queremos dizer. Qualquer coisa, não se preocupem, vai ser esclarecido em outros vídeos, porque esse tema não acabou aqui, ok? E alguma dúvida, alguma crítica, alguma discordância, alguma sugestão, é só vocês clicarem e deixarem aí nos comentários, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? E mais uma vez faça sugestão. E que Deus abençoe você e até a próxima.